Agora a gente vai ver quais são os tipos de redes possíveis no Brasil. Basicamente, aqui no Brasil a gente tem dois tipos de rede. A gente tem as redes 220 e 127, onde a gente vai ter fase mais fase 220 e fase mais neutro 127 volts. E também temos as redes 380, 220, onde a gente vai ter fase mais fase 380 volts e fase mais neutro 220 volts. Eu coloquei aqui um mapa identificando quais são os pontos em que a gente vai ter as redes 127, 220, 380 e 220. Vocês podem estar olhando aqui depois com calma na legenda quais são aí os estados abrangidos por qual tipo de rede e dependendo do estado em que você for atuar, para você se preparar com relação ao tipo de instalação que você vai ter que executar. Agora que a gente já viu quais são os principais tipos de redes que existem no Brasil, a gente vai fazer a ligação dos inversores nessas redes, os principais tipos de inversores que existem hoje no mercado. Então a gente tem um inversor monofásico 220, é possível a gente ligar esse inversor numa rede monofásica 220-127, lembrando que numa rede monofásica 220-127, a gente tem que fase mais fase da 220 e fase mais neutro da 127. Aqui a gente só tem uma fase e um neutro, ou seja, aqui o máximo que a gente consegue alcançar é 127. Então, não tem como eu fazer essa ligação num inversor monofásico 220. No nosso próximo caso, a gente tem um inversor 220 para fazer a ligação numa rede bifásica 220-127. Lembrando que fase mais fase da 220, fase mais neutro 127. Então, vou pegar duas fases aqui da minha rede bifásica e ligar uma na fase do inversor e outra no neutro do inversor, formando assim 220 volts. Essa ligação também é totalmente possível. Agora a gente tem um inversor monofásico 220 para ligar numa rede trifásica 220-127. Aqui, nesse caso, eu posso juntar duas fases, fazer a ligação dessas duas fases, lembrando que fase mais fase formam 220, e no nosso inversor, como ele é 220, isso vai facilitar para que eu faça essa ligação. Então, eu vou ligar uma fase na fase do inversor, e vou pegar esse neutro aqui e vou ligar em outra fase, formando assim 220 volts. Essa ligação ela é totalmente possível. Dando sequência aqui, a gente tem um inversor monofásico 220 e uma rede monofásica 380-220. Lembrando que numa rede desse tipo eu tenho fase mais fase 380, fase mais neutro 220 volts. Então, nesse caso, basta que eu faça a ligação aqui da minha fase, no meu inversor, e também do neutro, formando assim 220 volts. Essa ligação ela também é totalmente possível. Já no caso de uma rede bifásica 380-220, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que minha fase mais fase é 380, fase mais neutro 220 volts. Então, para eu poder atender a esse inversor monofásico 220, basta que eu faça a ligação de uma das fases e do neutro, formando assim 220 volts, e descarte uma das fases. Não vou utilizá-la. Sendo assim, essa ligação é totalmente possível, desde que eu faça a ligação de apenas uma das fases com o neutro. Ainda na ligação do inversor monofásico 220, a gente tem a ligação dele com uma rede trifásica 380-220, e basicamente o que a gente vai fazer é a mesma coisa, a gente vai escolher uma das fases, lembrando que apenas uma fase é 220 volts, fazer a ligação na fase do inversor e ligar um dos neutros. Assim, fase mais neutro, a gente tem 220, a gente vai estar atendendo aí a necessidade do inversor. E essa ligação também é totalmente possível. Agora a gente vai partir para outro tipo de inversor, para a gente estar fazendo a nossa análise. A gente tem um inversor trifásico, 380-220, para fazer a ligação numa rede monofásica 220-127. Lembrando que aqui a gente tem fase mais fase 220, fase mais neutro 127. Como esse inversor ele é 380-220, não tem nenhum tipo de ligação que eu possa fazer aqui para que esse inversor venha funcionar numa rede monofásica 220. Agora fazendo a análise do inversor trifásico 380-220 numa rede bifásica 220-127, essa ligação também não é possível, porque mesmo que eu venha ligar as duas fases da minha rede, o máximo que eu vou alcançar é 220. E o meu inversor depende de 380, nesse caso, essa ligação também não é possível. Fazendo a análise do inversor trifásico 380-220, agora numa rede trifásica 220-127, essa ligação também não é possível, a gente não vai conseguir alcançar os 380 necessários do inversor, então, nesse tipo de instalação, também a gente não consegue fazer a ligação da nossa rede com o nosso inversor. Na sequência, a gente tem a análise do inversor trifásico 380-220 numa rede monofásica 380-220. A gente também não consegue fazer essa ligação. Aqui a gente só tem uma fase e ela é 220, então não atende o nosso inversor também. O mesmo caso também acontece aqui para uma rede bifásica 380, onde a gente tem o máximo que a gente vai conseguir fase mais fase 380-20, mas como aqui no caso do nosso inversor ele é trifásico, a gente precisaria de 3 fases e não temos essas 3 fases aqui na rede bifásica. Então, a única ligação que seria possível aqui no caso do inversor trifásico 380-220 seria com uma rede trifásica 380-220, onde a gente faria a ligação das fases, das 3 fases do nosso inversor na rede e fazer ligação do nosso neutro aqui e também no nosso terra, né? O verdinho aqui é o terra, não tinha falado para vocês, mas considera como sendo o terra aí. Agora que vocês já entenderam
conceito, eu vou passar um pouco mais rápido, somente naquelas redes que a gente consegue atender. Então, eu tenho um inversor trifásico 220/127 e uma rede monofásica 220/127. Aqui eu vou conseguir ter uma fase de 127 volts, então eu não consigo atender esse inversor, porque ele é trifásico e eu vou ter apenas uma fase. Então, nesse caso, não é possível fazer essa ligação. Na sequência, a gente tem a bifásica 220/127. A gente também só tem duas fases, então a gente não consegue atender aqui o nosso inversor trifásico. Então, nesse caso, também não seria possível. Já no caso da rede trifásica 220/127, como o nosso inversor é 220, basta que eu ligue, faça a ligação aqui das fases, né, das três fases, e ligue também meu neutro. Então, essa ligação aqui, sim, essa ligação ela é possível e ela vai estar alcançando aí os 220 do nosso inversor. Então, é uma ligação totalmente possível. Já no caso do inversor trifásico com a rede monofásica 380, a gente não consegue fazer ligação por causa da fase, né? A gente tem somente uma fase e aqui a gente precisaria de três fases, então nesse caso também não é possível. Na rede bifásica 380/220 a gente tem o mesmo problema, a gente só tem duas fases, o nosso inversor é trifásico, então também não é possível fazer essa ligação. Já no caso do inversor 220/127 trifásico com o trifásico 380/220, a gente também não vai conseguir fazer a ligação por um motivo. Aqui as três fases somadas vão fazer 380 e o nosso inversor é 220, então a gente também não consegue fazer essa ligação, mesmo aqui sendo uma rede trifásica e o nosso inversor sendo trifásico. Agora eu vou estar mostrando para vocês algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para facilitar o nosso dimensionamento. Primeiramente, a gente tem o site do Cresesb. Aqui a gente vai utilizar para poder obter a informação de horas de sol pleno, né? A gente já teve uma base lá atrás, mas aqui a gente vai ver de forma detalhada daqui a pouco. A gente tem o Google Maps, onde a gente vai pegar as informações de latitude e longitude. A gente tem o Google Earth, que pode facilitar aí na hora da gente fazer uma análise visual do local em que a gente vai fazer a instalação. A gente tem outros dois aplicativos. Esse aplicativo aqui a gente chama de bússola, né? E você pode estar instalando em qualquer aplicativo de bússola. Isso vai facilitar para que você venha direcionar a sua instalação aí para o norte. E também a gente tem um aplicativo nível de bolha, que vai facilitar aí na hora de fazer a angulação da sua instalação. Além disso, no final do nosso curso, a gente vai estar tendo uma aula aí sobre PV System, esse que é o software mais utilizado no mercado de energia solar, para a gente poder facilitar o nosso dimensionamento de uma forma totalmente informatizada, né?